Olá, estamos começando o nosso ponto de vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, neste horário da 1h30 da tarde, não é? Que é uma tradição da discussão política e, claro, dos assuntos correlatos, não é? Saúde, educação, meio ambiente, segurança pública, o transporte, enfim, os temas e assuntos que fazem parte do nosso dia a dia e, claro, sempre um espaço importante que a gente abre para o debate, não é? Das questões de interesse nacional, que são muitas, né? E se repetem e se confundem e a gente não entende para onde vamos, né? Tentamos ir, enfim, né? Uma confusão danada que a gente espera que em algum momento chegue a bom termo, né? A Polícia Federal agindo hoje, com mandatos de busca e apreensão, inclusive na casa ou no apartamento de um general da reserva, inclusive foi candidato ao governo do Distrito Federal, né? Ele mora em Brasília, não estava no seu apartamento. Quando a Polícia Federal chegou, já tuitou aí, o Twitter hoje é uma moda assim, tenebrosa, né? Ele já tuitou dizendo que a casa foram recebidos lá os policiais federais e que ele lamenta profundamente não estar lá, né? Não ter podido estar para recebê-los, né? Com fidalguia, né? Não falou exatamente assim, mas foi mais ou menos isso que, ironicamente, ele tentou passar na sua mensagem no Twitter, né? E a bomba do dia de ontem, né? Eu digo que todo dia tem uma bomba, né? Foi exatamente a atuação, para uns ditatorial, né? Para outros nem tanto assim, mas houve uma intervenção do STF sobre a revista Cruzoé, que, curiosamente, pouquíssima gente no Brasil costuma ler ou sabe que existe, né? E agora a revista Cruzoé ganhou uma publicidade inimaginável, né? Todo mundo quer saber exatamente o que tinha na matéria. É aquela tal declaração, depoimento do Marcelo Odebrecht, do tal amigo do meu pai, né? O amigo do pai era Lula, ex-presidente, e o amigo do amigo era o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, não é? A revista acabou sendo tirada do ar, revista eletrônica, num ato de extremo exagero, né, por parte do Supremo. Então, muitas críticas, porrada para todo lado, em cima do ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, né? Aliás, o ministro Alexandre de Moraes está realmente muito linkado, não é, com o presidente Dias Toffoli, né? Vamos falar sobre tudo isso aqui no Ponto de Vista, recebendo com prazer aqui o Joaquim Fernandes, à minha esquerda, advogado da área criminal, mais uma vez participa aqui conosco. Tudo bem, Joaquim? Tudo bem, Boturão, prazer enorme retornar ao programa, estar aqui ao lado do Coronel Delbel, corintiano, hoje estamos em maioria, Coronel, Marquinho, e o meu amigo Armando de Matos, é sempre um prazer. Eu vejo, Boturão, muita preocupação essa censura aí do ministro, porque a Cruzoé já havia feito matérias piores do que essa contra os ministros e não teve a mesma repercussão que teve essa. Por exemplo, uma das primeiras edições da revista Cruzoé dava conta que o ministro Dias Toffoli recebia, até enquanto já ministro, R$100 mil por mês em sua conta corrente, na conta corrente da mulher. Era a mesada que a mulher... Isso. Há 2 meses atrás... há 4 meses uma matéria contra o Gilmar Mendes e há 2 meses atrás uma outra matéria apontando o patrimônio do ministro Gilmar Mendes, inclusive com o apartamento que comprara recentemente em Lisboa, capital de Portugal. Eu vejo, como você disse na abertura, ditatorial, tempos péssimos para a liberdade de imprensa. Conosco também, com muita satisfação, recebendo aqui o secretário de Segurança de Santos, Coronel Sérgio Delbel, que comandou a Polícia Militar aqui na região e no litoral durante bastante tempo, né? Uma figura que tem aí todo o respeito, né? Não só da polícia, como da população de maneira geral e de todos nós também, né? Prazer recebê-lo. Tudo bem, secretário? Tudo bem, muito obrigado por me receber. É sempre bom estar em companhia de excelentes advogados, jornalistas. Estava com saudade do programa. E em relação à notícia inicial, realmente, eu tenho dito há algum tempo que a liberdade de expressão acabou faz tempo. A gente clama por democracia, clama pelo direito de se expressar, e quando uma revista, uma publicação faz algum tipo de publicação que de alguma maneira atinge um ministro do Supremo,
ela é tirada do ar. Isso daí nada mais é do que uma censura absurda. Se por acaso a revista não conseguir comprovar o que ela está publicando, na forma da lei. Nada mais do que isso. O ministro que contrate um advogado competente, né? Com certeza advogados não faltarão para atuar em favor do ministro, defendê-lo e que se faça a justiça no Brasil. Armando de Matos Júnior, advogado também da área criminal, mais uma vez colaborando aqui conosco no Ponto de Vista. Também prazer rever você, Armando. Prazer é meu. Um grande abraço ao telespectador, aos colegas que estão aqui na mesa. Vamos debater assuntos importantes, não só da nossa região, mas do mundo, né? Vamos certamente falar sobre o incêndio em Paris ontem, da Catedral de Notre Dame. E os fatos importantes aqui da nossa cidade, uma lei ontem passou em primeira votação, a venda de bebida alcoólica no entorno não só de universidades, mas de escolas, né? É importante nós falarmos sobre esse assunto também. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado também ao Armando, e lá na ponta o Marco Santana, atento sempre aí às redes sociais, às nossas transmissões do Ponto de Vista e a sua participação, que é sempre muito importante conosco. Tudo bem aí, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Edgar Buturão, curioso dessa tentativa de censura do ministro Alexandre de Moraes à imprensa de um modo geral e à revista Cruzeiro de modo específico, é que o pretexto utilizado foi que seria uma fake news. Só que, na verdade, a revista, os jornalistas tiveram acesso a um documento oficial que estava incluído no processo, reproduziu o documento, tem a cópia do documento até hoje, e, misteriosamente, o documento foi retirado do processo. Quer dizer, na verdade, o que causou indignação, não só do Alexandre de Moraes, mas do Dias Toffoli, foi a verdade em si. Não foi a questão de ser verdadeiro ou não, né? O que incomodou foi a divulgação de um fato verídico, né? Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Buturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis também na internet, no nosso canal do YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. E para você que está na reprise, o nosso mantra, tá certo? O programa ao vivo acaba às 2h30 da tarde, até a reprise que começa às 8. Olha, não sei nem se Deus sabe, viu? Até ele fica espantado com o que anda acontecendo na nossa combalida República Brasileira, né? Nesse período aí, de repente, acontecem coisas extraordinárias, viu? A gente vai falar muito sobre esse tema que o Armando destacou aqui, não é? Que é um projeto do vereador Bruno Orlandi, que é do PSTB, sobre essa questão de proibição, né? Está muito na moda a palavra proibir, hein? Uma proibição de venda de bebida alcoólica a menos de 40 metros das universidades aqui da cidade de Santos. Mas só para dar sequência, né? E só para provar que eu não tenho nenhum radicalismo, como alguns loucos e debilóides aí vivem colocando às vezes, né? Eu estou realmente impressionado com as participações importantes e corajosas da deputada estadual Janaína Pascoal, né? Eu que não votei nela, né? Nem imaginava votar nela, acho que ela estava numa carona aí do processo de impeachment da ex-presidente Dilma, enfim, mas foi eleita com 2.080.000 votos, né? Sem dúvida nenhuma, ela está aí navegando numa popularidade extraordinária, né? E por isso tem aí um certo receio por parte da turma da antiga aí da Assembleia, enfim, né? Mas é impressionante a postura dela, viu? Postura corajosa, ela é crítica ao governo Bolsonaro, é crítica à postura do Bolsonaro de intervir na política de preços da Petrobras, é crítica em relação ao ministro do Turismo, né? Que em tese teria feito lá o Laranjal em Minas Gerais, do partido. Eu acho que o ministro devia ser demitido. Ela pediu já e agora exigiu que o presidente demita, né, o ministro. Ela está para romper com o presidente da República em breve, né? E hoje ela deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes mostrando total indignação com essa decisão aí do Supremo, através do ministro Alexandre de Moraes, obrigando o site antagonista, a revista Cruzeiro, que pertence ao site antagonista, né? E retirar do ar essa publicação. Bom, ontem, na Globo News, né,
a Leilani Neuber leu lá um editorial, encerramento de programa, e nele constava que a Rede Globo teve acesso a esse mesmo documento que foi publicado pela revista Cruzoé. Mas, como lembrou aqui o Santana, estranhamente, não é, um documento hoje, ontem à tarde, ontem à noite, agora no dia de hoje também, terça-feira, não fazia mais parte do processo e a deputada, advogada que é, fez questão absoluta de afirmar que isso é um completo absurdo, né, e que jamais se pode tirar sem uma confirmação, uma anotação, uma certidão, um documento desses de um processo. Então, eu deixo que os especialistas, o Delbel também já deu sua opinião, mas falar um pouco a respeito, porque nós estamos, o quê? Vivendo numa ditadura, é isso, Joaquim? Olha, o Supremo Tribunal Federal, que sempre esteve a reboque das autoridades constituídas, sempre. Sempre esteve no império, sempre esteve na ditadura, sempre esteve a reboque dos poderosos. Eu sempre menciono esse livro que é muito interessante para ser lido, que é Tanques e Togas na Ditadura Militar, mostra exatamente essa ligação. Tanques e Togas. Tanques e Togas na Ditadura Militar mostra exatamente essa ligação horrorosa do Supremo Tribunal Federal com a ditadura militar, né? Embora Bolsonaro queira negar tal situação. Me chama a atenção neste caso da revista Cruzoé, eu sou assinante da revista, eu li na quinta-feira, ela é vinculada a partir da quinta-feira para os assinantes, a matéria só diz o seguinte, que o Marcelo Odebrecht esclareceu, porque dentre as obrigações que o Marcelo Odebrecht tem na sua colaboração premiada, está dele interpretar os e-mails, esclarecer às autoridades dúvidas que possam surgir nas mensagens eletrônicas e ainda continuar colaborando com as autoridades. E ele diz, amigo do meu pai, o então, à época, José Antônio Dias Toffoli, que era o AGU, ou seja, o ministro da Advocacia Geral da União, um caso envolvendo uma hidrelétrica. Ele não disse que o ministro recebeu dinheiro, que o ministro estava em falcatrua. A matéria foi para esclarecer quem era o amigo do meu pai. Agora, se baseou o ministro numa outra informação também esquisita da Procuradoria-Geral da República, dizendo que não recebeu aquele documento que estava nos autos, que tinha a chancela eletrônica para ser encaminhado, tendo em vista a menção ao ministro, para a Procuradoria-Geral da República, e a procuradora, no sábado, emite uma nota e diz, olha, não recebi documento algum. A partir desta informação, cria o ministro Alexandre de Moraes a ideia de que é uma fake news. Ora, para ser uma fake news, eu preciso, e foi o tema de um programa aqui recente, na semana passada. Ora, para ser fake news, eu preciso saber, o veículo é frio? Não, não é. É desonesto? Não, não é. A mensagem em si, ela é fria? Ela é desonesta? Não, não é. Ora, foto do documento. É mais fácil perguntar. Então, já que o ministro tomou essa determinação, era mais fácil ele pedir esclarecimentos em 48 horas para o Marcelo Odebrecht. O senhor falou isso ou não falou isso? Não é verdade? Que fora isso, é um ato ditatorial de um inquérito espúrio, porque o Supremo instaura o inquérito, delimita a atuação nesse inquérito, o ministro-presidente indica a revelia do sorteio normal, quem será o relator deste inquérito, é sigiloso, ninguém sabe o que é, a corte, ou seja, nós realmente criamos uma excrescência com o Supremo Tribunal Federal. E com isso, duas coisas aconteceram. Saltou a popularidade do site. Da revista. E ele conseguiu revolver a tal da CPI Lava Toga, que estava na bica para ser enterrada, mas todos os ministros, ex-ministros, júri, todo mundo está contra o ministro Alexandre de Moraes, que me parece vem fazendo o serviço sujo para o presidente do Supremo Tribunal Federal. É uma ligação realmente muito estranha, né? É uma dobradinha ali que se formou no Supremo e precisa ser bem mais explicado. E a Janaína Pascoal, o Armando, citou também na sua entrevista à Rádio Bandeirantes, né? O presidente do Senado, né? Que, segundo ela coloca, ele não cumpre o seu dever republicano, né? De analisar os pedidos de impeachment que são levados contra os ministros do Supremo. Alcolumbre não cumpre. Alcolumbre não cumpre.
Vamos aproveitar a fala do Dr. Joaquim. Outro fato importante que nós discutimos aqui, que o cidadão comum que tem um problema, um crime contra a honra, e tenta, através do Poder Judiciário, retirar isso de um site, de uma publicação de jornal, isso demora um tempo para conseguir alguma coisa, uma retratação. Isso demora anos, às vezes. Quando a retratação chega, já não vale mais a pena, porque a pessoa não quer desenterrar aquele assunto e, bom, passou, não interessa mais. O que eu quero falar para o telespectador? O que aconteceu, um toque de mágica, né? No pó de pilim-pim-pim, na varinha, de um dia para o outro, conseguiram extrair uma publicação que o mortal, um de nós aqui, levaria uma semana, 10 dias, 15 dias, aí levando em consideração uma das maiores bancas de advocacia fariam isso, 10, 15 dias, etc. Conseguiram do dia para a noite. Então, nós falarmos em ditadura, exemplo de ditadura. Deixa lá, vamos ver, vamos apurar. O coronel falou, caso venha a verdade, e aquilo foi um fake news, uma mentira, que aquela empresa pague, inclusive, com o seu patrimônio, através de uma ação de cunho indenizatório. Agora, o cidadão em casa fala, por que o meu não é assim? Por que o meu processo não é assim? Inseriram uma coisa aí no Facebook do meu nome, eu procurei o Poder Judiciário, e isso corre lá na vara há 2 anos. Por que não consigo fazer da mesma forma? Absurdo, não concordo com o que o ministro fez, não concordo, realmente, algo estranho, essa ligação, essa umbilical, muito grande, e a história vai nos contar daqui para frente. Agora que foi uma forma de ditadura, você fala, vai lá e tira do ar, que isso? Não é assim, eu não concordo. Já vivemos isso há tempos passados, né, Sérgio Delbel? Você já não era PM ainda, né? Não, claro que não, né? Era pequeno, né? Mas eu peguei na minha formação ainda um resto dessa coisa, um ranço ditatorial e tal, né? Da PM, né? A minha formação ainda tinha muita coisa de militar mesmo, né? Fora a parte menos específica, mas ainda nós pegamos, sim. A doutrina, né? Eu lembro que a gente recebeu aqui, se não me engano, o coronel Alberto Silveira, foi isso? Sim, Alberto Silveira Rodrigues. Sou Rodrigues, Ele foi designado para vir para a região como sendo um dos coronéis da PM mais respeitados, né? E que tinha capacidade, facilidade de se expressar e colocar para a mídia, né? Uma nova cara da Polícia Militar. Isso foi no final dos anos 90, por aí, chegou né? a ser comandante-geral. Comandante-geral aqui, como você foi também, não é? Aqui da região. Ele foi comandante do CPI e eu também. Ele foi do CPI só? Não, ele foi a comandante-geral da Polícia Militar. Geral da Polícia, eu lembro exatamente disso. Eram 2 Albertos na época, inclusive. Alberto Silveira, na PM, e Alberto Coraza, delegado-geral da Polícia Civil. Regional. E o Alberto Silveira comentou comigo várias vezes nos programas de TV, de rádio, enfim, né, que a função primordial dele aqui na região, como de outros, em outras regiões e até no Comando-Geral da PM, era fazer a comunicação, né? Mostrar à população que aquela imagem anterior era completamente ultrapassada, deturpada, enfim, que a PM estava a serviço da população. Ninguém mais precisava ter medo, né, do policial militar, enfim. Então são coisas ruins, né, coisas que ficam, né, que precisam ser superadas. A gente espera não viver novamente coisas parecidas, né? De certa forma permanece até hoje contra instituições militares, especificamente contra as polícias militares. Porque as polícias militares sempre foram o braço dos governos na época mais brava. E como tal, linha de frente, proibição de greve, combater qualquer tipo de manifestação, era o pessoal fardado que ia. E isso fica no imaginário das pessoas, enfim, e fica entranhado em vários setores da sociedade até hoje. Bom, eu acho que até a coisa já mudou um pouco, já diminuiu bastante essa situação, né? Claro. Hoje as pessoas param, conversam com os PMs, essa coisa toda, que nesse período a gente está falando, aí anos 80, enfim, o pessoal tinha medo, né? A polícia passava por ali, o pessoal sabe que não sabia o que ia acontecer por conta do que se passava no período dos governos militares. Até porque, até o ano de 1988, antes da Constituição, a autoridade policial poderia prender uma pessoa independente de ordem judicial. Só para averiguação. Então o policial passava na rua, o senhor está recolhido. Ia para a delegacia, ele era encaminhado para a autoridade policial, tinha um papel próprio, uma guia de recolha. Essa pessoa era presa mesmo, presa na carceragem da delegacia. E quando a família ia atrás desse indivíduo para localizá-lo, já não estava naquela delegacia, já tinha ido a Cubatão, a Praia Grande. Colocava um outro nome, né? Outro nome, não localizava. Então daí um medo, né? E as polícias, sabendo a verdade, coronel,
foram utilizadas pelo governo, né? Claro. Tanto a polícia judiciária, a polícia civil, como a polícia militar, a antiga força pública, né? Sim. Foram utilizadas pelo governo e criou esse ranço, essa pecha. Existe um livro, o Dr. Joaquim falou em um livro muito bacana agora, eu vou mencionar outro, quem quiser saber um pouquinho mais disso, chama-se Autópsia do Medo, que é a vida do Dr. Sérgio Paranhos Fleury. Uma Percival obra de Souza. maravilhosa, longa, Percival né? de Souza. Longa. Percival de Souza. E Percival de Souza, jornalista, e conta a trajetória do delegado, né, como ele começou como investigador de polícia, até o dia do falecimento dele, que aconteceu na Ilha Bela, em acidente no 1976. barco, né? Dizem que foi um acidente. Ele caiu de um barco para o outro e teria morrido. Existem várias histórias dizendo que não foi isso, inclusive a esposa dele, assisti recentemente na televisão, não sei nem se é vivo ainda, que eles foram jantar no Yacht Club da Ilha Bela, e pessoas estranhas estavam entrando e saindo da cozinha. Ela fala isso, não sou eu que estou falando, ela fala isso. Então poderia ter sido envenenado, etc. Que ele não morreu afogado, Um homem daquele tamanho, dono de barco, conhecia barco, náutico, etc. Não morreu afogado. Mas quem sabe a história também vai nos contar. O corpo dele foi resgatado, né? Não, foi retirado na hora. Foi na hora. O médico legista que fez a necrópsia foi mandado embora depois. Ele foi demitido do serviço público. Segundo informações, O Harry Shibata não, né? Não foi o Harry Não Shibata. foi. Foi um outro médico. E foi mandado embora da polícia, foi demitido por conta de algumas coisas lá, etc. Mas esse livro é fantástico, Autópsia do Medo. Coisas do período em que você tem o regime fechado, né? E que a imprensa não é livre para noticiar o que acontece no dia a dia, né? Vamos para o break, já voltamos para falar também aqui da cidade, né? Já. Muito bem, estamos de volta, sequência aqui do nosso ponto de vista, aqui com o Joaquim Fernandes, com o secretário de Segurança de Santos, coronel Sérgio Delbel, com o nosso Armando de Matos e o Marco Santana, lá na ponta, sempre atento aí aos acontecimentos, às redes sociais, enfim. Bom, como eu disse na abertura, né, nós tivemos aí ontem na Câmara de Santos a apresentação de um projeto de lei por parte do vereador Bruno Orlandi, que é do PSDB, Bruno Orlandi, que foi da Guarda Municipal aqui de Santos, né, na Secretaria de Segurança, né, Delbel? Sim, secretário foi de secretário adjunto do Delbel, né? E a questão é a seguinte, né? Proibição de venda de bebida alcoólica a menos de 40 metros de universidades, né? Seja a universidade que for. Evidentemente que isso vai gerar uma polêmica, já está gerando uma polêmica enorme, né? Está cheio de comerciantes que estão situados a distâncias inferiores a 40 metros de várias universidades aqui de Santos, enfim, né? Muitos problemas vêm sendo registrados, de barulho à noite, né? Pessoal que se excede, né, na bebida, essa coisa toda, né? E o coronel Sérgio Delbel, evidentemente, deve ter conversado com o vereador Bruno Orlandi a respeito desse tema, enfim, pode ter mais detalhes aqui para nos apresentar. Pois não, secretário? Eu acho que realmente esse é um assunto que a gente já sabia que seria muito polêmico. O próprio vereador Bruno Orlandi, a quem cumprimento pela coragem e pertinência da apresentação desse projeto de lei, ele também já estava ciente disso. Na realidade, esse projeto ele nasceu há alguns anos e ele foi amplamente discutido pelo Conselho Municipal de Segurança, pelos CONSEGs, com todos os reitores de todas as universidades de Santos, e eu pessoalmente chamei algumas das acadêmicas das universidades na época para conversarmos sobre isso. E também, evidentemente, com alguns moradores no entorno das universidades aqui de Santos. E o projeto foi amplamente aclamado aí como sendo positivo. Então eu vou dar a visão para vocês do porquê ele é importante e porquê que ele é necessário. É fato que no entorno das universidades existe uma aglomeração que é sazonal, tem dias mais, outros dias menos, de um número elevadíssimo de alunos e de pessoas de fora que ficam nas calçadas consumindo bebida alcoólica. Ninguém aqui é contra aluno, ninguém aqui é contra comerciante, contra a juventude, não é nada disso. Porém, isso gera uma perturbação para centenas de pessoas que habitam no entorno das universidades. Tem reitor que me liga 11 da noite, meia-noite. Delbel, meus funcionários não estão conseguindo sair da universidade. Está tudo parado aqui. As pessoas estão na calçada e vai sair, eles chutam um carro e assim por diante. Por quê? Qual é o catalisador disso tudo? É a bebida alcoólica.
Então, qual que é o remédio para isso que é cobrado pela população com toda a justiça? Operações tipo força-tarefa. Então, nós reunimos a Polícia Militar, a Guarda Municipal de Santos, Vigilância Sanitária, Secretaria de Finanças e CET, e, eventualmente, a Polícia Civil. Aí vai para o ambiente de crise, vai para esses locais. Chega lá, você faz um pente fino nos estabelecimentos. Se a documentação está em ordem, se a parte de higiene e de vigilância sanitária está em ordem, se não tem nenhum descumprimento gritante de regra, de código de posturas ou coisa que o valha, não há o que fazer a não ser ficar contemplando essas pessoas em via pública, tomando sua cerveja, sua caipirinha, sua vodka, seja o que for, até altas horas da manhã. Mas não tem um horário limite? Não tem um horário limite. Não tem horário limite para falatório, som, essas coisas todas? Mas como que você vai pedir para as pessoas que estão na calçada fazerem silêncio? Pelo código de postura, o que é inexequível, o proprietário do estabelecimento ele é responsável por isso também. Qual de nós que vai ficar na calçada do nosso estabelecimento falando, pessoal, fala baixinho, para centenas de estudantes já relativamente alcoolizados ou muito alcoolizados? Mas não tem horário para fechar o estabelecimento? Não, nem todos, nem todos. O estabelecimento pode ficar até às 5 horas da manhã aberto. Sim, e daqui a pouco eu vou dar um exemplo que eu presenciei sobre isso. Então, qual que é o remédio para isso? Nós fizemos uma observação durante várias operações de força-tarefa que é muito simples. Se você, a partir das 20 horas, proibir a venda de bebida alcoólica, ainda que seja antipático, no entorno das universidades, você está tirando um dos catalisadores mais fortes da reunião dessas pessoas e que, consequentemente, acarretam a perturbação do sossego de centenas de pessoas. Então, desenvolveu-se esse projeto de lei. O vereador Bruno Holandi, repito, eu acho que foi de uma felicidade tremenda. Houve o cuidado de fazermos medições em torno de todas as universidades, para ver por que chegou a esses 40 metros. Isso que eu ia perguntar. Hoje né? de manhã eu estava ouvindo um programa de rádio, o pessoal falava, mas 40 metros é muito pouco. Não, não é muito pouco. Primeiro, 40 metros não é a partir da porta principal da faculdade, da universidade. É de qualquer ponto do perímetro da universidade. Então você já está estendendo esses 40 metros. Essa era uma dúvida que nós tínhamos, né, Armando? É de qualquer ponto da universidade. Segundo, com esse cuidado que foi tomado para fazer essa medição, a gente, na época, a discussão era para não atingir restaurante. Restaurante não tem nada a ver com essa bagunça. O que causa essa bagunça são aqueles bares que vivem de vender em quantidades enormes a cerveja, a vodka, a catuaba, essas coisas todas. E aí nós chegamos aos 40 metros. Então essa lei, na minha opinião, está perfeita. E ela sendo aprovada, quando você fizer uma força-tarefa e constatar que aquele estabelecimento A ou B está vendendo cerveja, ele é multado e fechado, sumariamente. Então você está secando a torneira para o problema. Evidentemente que no mundo melhor, o ideal seria a consciência das pessoas, dos estudantes, de a gente viver em paz e tal. Isso serve também para a gente discutir, uma outra ocasião, a importância da política de ocupação do solo na nossa cidade. Porque nós temos, praticamente não, todas as nossas universidades cravadas em bairros residenciais, com uma dificuldade enorme de estacionamento, com moradores com prédios em volta e tudo mais, e é evidente que por mais bem-vinda que seja uma universidade, e todas elas são aqui em Santos, é evidente, elas prestam um serviço imensurável, mas isso causa de alguma forma transtorno para o trânsito, para a segurança, para a ambulância, para alguns estudantes e assim por diante. Então, finalizando, eu sou a favor dessa lei e cumprimento o vereador Bruno Holandi pela pertinência do projeto. Nós tivemos um caso histórico em Londres, né? Quando eu não vou lembrar agora se era a Thatcher ou quem era o primeiro-ministro, enfim, que limitou o horário de funcionamento dos pubs, né? E ainda é assim. Acho que é 0 hora, né? Toca o sininho fechou o pub e todo mundo embora para casa. Bom, Joaquim, Armando, à vontade aí também para a gente debater esse tema rapidamente. Olha, eu tenho dúvidas ainda,
confesso, e eu ouvi atentamente a explicação do Coronel Delbel, e eu vou lhe falar, poucas pessoas conseguem me trazer dúvidas quando se fala de segurança pública, quando eu ouço o senhor. Pô, obrigado. Poucas pessoas, é verdade, e não estou fazendo média, Muito obrigado. porque a sua compreensão de segurança, ela não é aquela coisa fechada, óbvia. O senhor analisa questões que fogem na maioria dos analistas que eu vejo nas televisões Brasil afora, né? Mas eu tenho dúvidas. E por que eu tenho essas dúvidas? Será que a proibição resolve? Número 1. Mas realmente no mundo ideal, tal horário, as pessoas seriam educadas o suficiente para não falarem alto. Mas eu acho que, por exemplo, por que não proibir o horário de fechamento desses bares? Não é? Até aproveitando uma dúvida, limitar. Olha, até meia-noite não vai funcionar mais. E aí talvez fosse de melhor execução você ter uma força-tarefa que já é extremamente operosa na cidade de Santos, para fechar os bares que estivessem ultrapassando o horário limite. Porque você vai mudar, e aí vem a última parte também do show, por isso que eu admiro as suas concepções sobre segurança pública, sobre o uso de ocupação do solo. Se tu constrói um bar aqui, próximo desta ou de qualquer outra universidade, ele construiu a sua vida, ele criou o seu patrimônio, a sua vida financeira depende daquele estabelecimento, e virar uma lei com todos os méritos que o vereador Bruno Orlandi colocou para a sua elaboração, mas que vai destruir a vida de um comerciante. Então eu acho que poderia ser a proibição da venda, eu acho que ela é muito mais assim, terrível do que se limitar o horário. É mais fácil. Limita o horário. Olha, meia-noite, 11h30, 11 horas da noite, já era. Entendeu? Mas, Joaquim, me permita, Pois não. respeitando também a sua opinião de corintiano para corintiano. Aí o senhor me seduziu mais uma vez. Aí é nós. Aí é nós. Esse é o retrato do convívio excessivo com o crime, entendeu? Eu sabia que você ia falar, tinha certeza. Não é nós, é o melhor. Hoje estamos em maioria absoluta. A parte feita, pois não. Sensacional. Então, mas foi pensado também à época em relação ao horário de fechamento. Mas aí daria no mesmo. Se você coloca, tipo, meia-noite, o problema já está instalado e, com certeza, ele não se encerraria meia-noite. O bar pode fechar meia-noite, mas o problema ele vai ficar durante algum tempo ainda ecoando na cabeça das pessoas que querem dormir, querem chegar com o carro e tudo mais. Eu tinha ficado e dar um exemplo, eu vou dar um exemplo sem citar o local. No ano passado, ou retrasado, eu não me lembro, eu fui levar minha mãe a um hospital, no pronto-socorro. Minha mãe faleceu o ano passado. Mas ela estava com problema de gripe e tal, e fui levá-la a um pronto-socorro numa sexta-feira. Foi medicada, tomou remédio e tal, fui levá-la embora. Eu não consegui passar pela faculdade, que era o caminho que eu tinha que fazer. Literalmente, eu não consegui passar. Ok, fiz um outro caminho, deixei minha mãe. E no sábado, logo cedo, eu tinha um compromisso nessa mesma universidade, desse local que eu acabei de citar. Quando eu cheguei na universidade, tipo 7h30 da manhã, ainda estava lotado, não tanto, mas ainda estava lotado de jovens consumindo bebida alcoólica, uma sujeira enorme na rua, sentado em cima de carros, urinando na rua e assim por diante. Então é isso que a gente quer ordenar, nada mais do que isso. Isso não pode, isso não é caso de código de postura? A Guarda Municipal não pode autuar essas pessoas? A PM não pode levá-los para dar um passeio, olha, parar numa delegacia? Em tese, algumas posturas, sim, mas o custo-benefício não vale a pena. Toda vez que você vai mexer com um número considerável de pessoas que já estão alcoolizadas e tudo mais, a possibilidade de confronto é muito grande. Como existe em determinadas forças-tarefas, se você chega quando o problema já está instalado, você não tenha dúvida que vai voar a garrafa em cima da Guarda Municipal, da Polícia Militar. Isso é fato. E a Polícia Militar
responde com munição química quando é necessário e assim com a energia necessária, né? Então ninguém quer isso. A Polícia Militar não quer isso, a Guarda Municipal não quer isso. A gente quer uma convivência pacífica com a cidade. Diga, Armando. Ontem, por coincidência, eu fui à Câmara dos Vereadores e ontem votaram 2 projetos. O primeiro da pauta foi esse, do nobre vereador Bruno Orlandi, professor universitário, pessoa digna, muito capaz. Gostei muito desse projeto. E o outro foi a criação da obrigatoriedade em casas noturnas de seguranças capacitados, por conta do caso Bacará. Isso é importante também. Ambos foram votados aprovados em primeira votação. Com relação a esse episódio, o que me chamou a atenção parece que mais 10 minutos alguns parlamentares culpariam as universidades. Não, o problema é a universidade. Vamos tirar a universidade de lá. O culpado não é o aluno, nem o álcool, nem as drogas lícitas e ilícitas. É a faculdade. Precisamos tirar as universidades de lá. Mais 5 minutos. Meus amigos, nós imitamos tanto os norte-americanos, né? Em uma série de coisas, na música, na cultura, na forma de vestir, etc. O norte-americano compra uma cerveja, ele embala. Ele não pode sair pela rua consumindo, nem pensar no entorno de uma universidade. Em que pese lá é diferente, as universidades são afastadas, são instituições à parte, são bairros, etc. Mas inadmissível nós termos lá um bar, o que for, vendendo álcool ao lado de uma universidade. Não dá para conceber isso lá. E aqui, por que nós não imitamos isso? Lógico, mas tem o comerciante que paga o imposto, que contrata pessoas, mas o restaurante, aquele que vende lá a pizza no entorno, aquele que vende o sanduíche, não será prejudicado. O que não pode é você, no dia seguinte ou durante a madrugada, passar no entorno, e eu já fiz isso várias vezes, por conta do meu trabalho, por volta de viagem, parecia o The After, o fim do mundo, o filme. Sujo, copos, gente urinando, meninas urinando na rua, já vi isso várias vezes. Para nós que estamos passando ali, é traumático? É traumático. Para o sujeito que mora ali, para a universidade, para a segurança daquele pessoal que trabalha em turno, precisa sair de casa. Precisamos levar isso a sério. Mas ninguém quer mexer nessa ferida. Precisamos mexer. São os nossos filhos, nossos netos, nossos pais que vão lá dar aula, etc. Então, é um incômodo. Um incômodo tremendo. Incômodo para todo mundo. E problema de segurança. A própria universidade, não é, no caso, ou as universidades todas têm problemas todo dia com isso. O funcionário não consegue sair. Algumas universidades ficam próximas dos hospitais, né? Transporte de pessoas, ambulância, etc. Se nós não levarmos isso a sério, nós teremos outros problemas como nós já tivemos no passado. Agora, deixar para lá, estudante, é só sexta-feira. Não é só sexta-feira, não é só em dia de jogo de Santos, etc. Isso acontece a miúde. Nós temos aí um vereador que mexeu numa ferida complicada, porque mexe com comerciantes, e eu respeito o comerciante. Mas vamos respeitar a universidade, que é local de ensino. O senhor pode continuar vendendo a sua cerveja para o seu cliente que senta ali, come uma pizza, não há problema nenhum. Agora, falar em horário, não combina horário de aula, das 7 horas, 7h30 até as 23 horas, e consumo de álcool. Perfeito. Não combina, não fecha a conta. Perfeito. Daí o que eu falei para o doutor Joaquim, que não adianta a gente delimitar um horário para os bares fecharem, porque o problema não estaria resolvido. Ainda nesse programa que eu me referi hoje, que eu estava ouvindo de manhã de rádio, uma das jornalistas, creio ser professora, ela citou que, por algumas vezes, os alunos entram embriagados em sala de aula. E a gente sabe que isso é verdade. Então, realmente não combina. Ou vai beber, mas vai beber para lá, não na porta da universidade. Quem estudou à noite, né? Eu estudei, o Santana estudou também. Eu estudei, o Joaquim também é a mesma coisa. A gente sabe que isso é verdade, né? É verdade. Infelizmente, tem uns caras que não têm limite para absolutamente nada, e o cara volta para a sala de aula chutado mesmo. Isso não precisa ficar chutado. Se você consumir uma lata de cerveja, 2 latas de cerveja, você não absorve mais nada da aula. Acabou a aula, o doutor Joaquim sabe disso, era da minha turma, uma turma antes, tinha um bar na frente da nossa faculdade, e a turma ia lá, consumia álcool. Então você volta para a aula simplesmente para preencher lá a sua assinatura para constar que você compareceu. Você não absorve absolutamente nada. Ela sai meio torta, né, a assinatura. Eu penso assim, que eu sou contra
mas não totalmente ainda, porque eu não fiz um juízo. Estou ouvindo atentamente mesmo esta questão, exposta pelo Armando, pelo Delbel. Eu tenho sempre receios dessas proibições. Vou proibir a venda. Por que eu não proíbo, e aí insisto na discussão, por que eu não fiscalizo o horário? Porque, veja, eu tenho um restaurante, vamos imaginar, dentro das hipóteses, eu tenho um restaurante ou uma casa de lanches aqui próximo de uma universidade. Como é que eu vou proibir a venda de bebida alcoólica pura e simplesmente? Mas se for restaurante, vai poder. Mas como é que você vai fazer isso? Não, veja, estamos falando em tese. Hipoteticamente. 40 metros. Mas restaurante pode ser que não proíba. Mas e se no meu alvará tiver lá casa de lanches, etc., não for bar? Daí? Eu vou poder proibir? Não, você não vai poder proibir nada disso. O Então, sujeito, normalmente, veja, os universitários aqui das nossas faculdades, da nossa região metropolitana, do Brasil inteiro, 90 e tantos % deles são maiores de idade, são passados dos 18 anos. Então, eles têm direito de comprar a bebida alcoólica a qualquer hora do dia. Até como disse o Delbel, às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, se estiver aberto, o cara tem o direito de ir lá Ele comprar. só não tem o direito de consumir o álcool e depois pegar o automóvel dele, a motocicleta e sair de carro e de moto. Se ele não tem direito. Exatamente. A lei proíbe. Exatamente. Só tomar cuidado com isso. Veja, e nem de voltar para a sala de aula. Aí o professor pode intervir, na minha opinião. Né? Sim. O professor pode intervir. Eu acho que na faculdade, propriamente, o pessoal, os funcionários, enfim, acho que não. Mas até porque é difícil perceber em determinados casos. Mas o professor, percebendo, chamou o aluno e fala, meu amigo, assim não vai ter condições, pode se retirar e tal. Ah. Eu mantenho até a tua presença aqui, mas vai embora, que senão vai feder para o teu lado. Santana, quer completar alguma coisa? Não, eu queria fazer uma pergunta, mas acho que pode ser para o próximo bloco. Então vamos para o rápido intervalo, voltamos já e o Santana faz a sua pergunta. Em instantes. Deixou uma parte só para o espumante, né? Tudo bem, estamos de volta, né? E direto lá com o questionamento do nosso Marco Santana. Pois não. Isso, continuando. Só uma perguntinha, é de corintiano para corintiano? De corintiano para corintiano. Olha o conflito. De alto nível aqui, né, comandante? Com o crime, hein? Bom, legal. Continuando ainda no assunto, essa questão de bares que provocam muitos incômodos para os moradores, infelizmente, esse problema não se restringe apenas aos arredores de faculdades. Existem muitos bares também em que os moradores, os vizinhos ali, sofrem muito com o transtorno dos clientes desses bares. Né? E o senhor observou muito bem que o poder público, né, a Secretaria de Saúde, né, a Vigilância Sanitária, a Guarda Municipal, a CET, podem atuar do ponto de vista legal do estabelecimento ali, se a documentação está em ordem, se as condições sanitárias estão tudo ok, né? Mas o problema são os clientes, né, que muitas vezes estão na rua, ali, na porta do bar ali, que provocam esse transtorno todo. Então eu queria saber do senhor, até como uma pessoa que sofre com esse problema em casa ali, que eu moro ali na Barra da Aparecida, tem um bar ali que os frequentadores, eles provocam uma balbúrdia muito grande, até depois que o bar fecha. O que o senhor orienta para os moradores a fazer nesse tipo de caso de que os frequentadores ali estão fazendo uma baderna na rua ali, ou não há o que fazer? Olha, a gente nunca pode falar não há o que fazer, a gente sempre pode fazer alguma coisa, ainda que isso não resolva 100% o problema das pessoas. Ligar 153, que é para a Guarda Municipal, 153, né? 153, ou 90 para a Polícia Militar. Eu tenho aqui no meu celular, eu acompanho em tempo real praticamente tudo que acontece de ocorrências na cidade, né? Eu posso garantir para vocês que a maior parte são ocorrências dessa natureza. Então nós temos points em Santos que são sazonais, que a gente sabe que não vão durar muito, acúmulo de pessoas e tal, e de uma hora para outra eles somem. E tem outros que têm permanecido. Então nós temos problema nas imediações do Canal 4, temos problema em algumas adegas aí da cidade, alguns bares. Muitos nós estamos conseguindo fechar, muitos nós estamos multando e muitos ainda serão fechados. Isso eu posso garantir para vocês. Claro que não todos, claro que não na agilidade que as pessoas merecem e acham que tem que ser, porque nós temos que cumprir todo um trâmite legal, os doutores sabem disso, né? A gente não pode queimar as etapas. Mas, por isso, volto ao nosso assunto inicial, por isso eu defendo uma lei ágil e eficaz como essa do vereador Bruno Holandi. Porque, de posse disso, a gente, amparado pela lei, nós temos condições de combater isso. Ah, mas tem o problema dos ambulantes e tal, isso é a coisa mais fácil para nós, porque a gente fecha a rua
nas extremidades e faz um rapa. Quem for ambulante legal tem a mercadoria apreendida e fim de papo. Olha, os ambulantes, prestem atenção no que acabou de ser dito pelo Sérgio Delbel, hein? É isso que nós estamos fazendo na cidade aí, toda. Tchau, hein? Está fazendo pela cidade inteira, não vai funcionar bem, hein? E talvez, Boturno, até foi um comentário feito aqui no intervalo, um dos câmeras, que reproduz isso, né? Marcelo Carioca. E é verdade. Marcelo Carioca, ele fala... Santista, diga-se de passagem. Muitos vêm, talvez parte dessa bebida consumida, nem dos bares vem. Na verdade, vem dessas pessoas que vêm de bicicleta, de carro, que abre lá a tampa lá para vender. Mas para isso tem remédio. Para isso tem remédio. Se ele é ambulante legal, apreensão. Não precisamos de outra lei para isso. Né? Para esse tipo de irregularidade já tem um remédio. O que não pode é permanecer como está. Como está, lógico, as pessoas têm direito de O Poder Público Municipal, as polícias precisam fazer alguma intervenção, porque é inadmissível a rua ficar fechada para transporte de paciente, para nós mesmos chegando em casa, saindo, etc. E as pessoas, os moradores, não E podem os ser moradores incomodados do até... entorno, e a rua fica ali um monte de copo, plástico, garrafa, urina, Mas olha, etc. de corintiano para corintiano. Não, corintiano para santista. Não. Lá. Para o Marquinhos. Não se mete. O Marcos Santana deu o exemplo da ponta da praia. Eu dou o exemplo do meu escritório. Por exemplo, esse negócio de, parece que é o day after, né? Chega lá, tem um monte de coisa. Veja, de sábado e domingo, num trecho que fica a 40 metros, ou 10 metros, ou 20 metros do Palácio da Polícia, os travestis usam drogas, eles fumam, eles bebem a noite inteira, até o outro dia. Quando você chega na segunda-feira pela manhã, como eu cheguei ontem, bem cedo no escritório, antes da limpeza urbana chegar, parece que teve um evento no centro da cidade e que fica até 20 metros do Palácio da Polícia. Então, assim, eu acho que se nós vamos pensar, e é por isso que eu estou de corintiano para corintiano, e de corintiano para corintiano, não excluindo o Armando. Vocês têm mais eu acho que esse negócio de venda, a gente conhece mais o crime. Esse negócio de proibir a venda pura e simplesmente, eu veja, e lá no centro da cidade, tem escola, por exemplo, os travestis estão lá. O que também é mais grave? É o cara consumir drogas lá, ele fumar maconha no meio da rua, ele fazer programas a 10 metros de uma escola municipal. Eu quero saber também se nós vamos também poder discutir isso. Mas o centro da cidade, Joaquim, não tem o fluxo de pessoas que tem Aparecida, Boqueirão... então nós vamos discutir que quem está no centro da cidade então pode tudo. Não é isso. Não é isso. Não pode, e outra coisa, a escola Barnabé, ela não funciona no período noturno, ela funciona no período diurno. Ela não funciona à noite ali, com crianças não tem. Agora, ali, o entorno das faculdades, das universidades, é um problema, Joaquim. O centro da cidade é outro problema. Diminuiu muito. Até os anos 80, nós que somos de Santos aqui, o centro da cidade tinha uma pujança muito grande, né? Nós sabemos disso, restaurantes, etc. Aquilo era frequentado até por pessoas de outras cidades, né? Hoje não mais, aquilo acabou, secou. Mas o entorno das faculdades, o poder público precisa fazer alguma coisa rapidamente, senão nós teremos problemas. Muito bem, eu queria... Tem alguma coisa para a gente aí, ô Isso, Santana? tem o nosso Raul Gonçalves Pinto, ele levanta uma questão interessante aqui. Ele quer perguntar aos doutores Joaquim e Armando com relação à legalização do bingo. Ele diz que ele costuma jogar até tarde, o bingo ali no Marapé. No Marapé? E ele gostaria de saber a opinião sobre a possibilidade de legalização do bingo. Eu falo, a possibilidade de legalização não cabe a nós, cabe ao governo federal. Nós tínhamos bingos até 2004, 2005, veio uma lei e proibiu. O proprietário de bingo, que são oriundos de comércios, de lanchonetes, de padarias, compraram bingos no passado, do dia para a noite veio uma lei, isso no governo do PT, exatamente do presidente Lula, e transformou os donos de bingo em bandidos. O bingo gera emprego, gera distração. Mas é jogo. Em qualquer lugar do mundo, em país civilizado, começando pelos Estados Unidos, tem jogo. Só que lá o Estado cobra do dono do cassino imediatamente. Você jogou, ganhou, perdeu, o cassino ganhou, perdeu, paga o imposto em tempo real. Na Europa, a mesma coisa. Na França, em Portugal, estive recentemente agora na Ilha da Madeira, fiquei num hotel que era um hotel cassino, lotado de gente do mundo todo. Se nós tivéssemos jogo no Brasil, nós iríamos potencializar o emprego
E não só emprego direto para o proprietário do bingo, para o funcionário do bingo, mas o emprego indireto. O taxista, o cozinheiro, o faxineiro, o segurança, aquele que vende o produto de limpeza, etc., o pintor, o pedreiro, etc. Muitos empregos seriam gerados e nós geraríamos renda para o país. Mas como aqui é país de hipócrita, não pode jogo, mas pode vender álcool na porta da faculdade, pode ter traficante introduzindo toneladas e toneladas de cocaína em contêiner e mandando para o mundo, isso pode. A milícia agora, construindo prédios. A milícia construindo prédios. Rio de Janeiro. Isso pode. Apesar que lá no Rio de Janeiro é antigo, né? Lembra do Sérgio Naia, né? Caiu o prédio, areia da praia. Prédio de areia. Isso pode, isso é bacana. Você pode chegar numa policlínica, hospital e não ter médico. Isso é bacana. Agora, o jogo não pode. Isso aí é o câncer da sociedade. Pode vender cigarro, pode vender álcool, quanto você quiser comprar. Agora, o jogo não tem como, não pode. Sérgio Dalbel, a Guarda Civil, a Guarda Municipal, perdão, enfrenta uma série de problemas, uma série de dificuldades. A criminalidade cresceu muito, piorou muito nos últimos tempos, não é Santos, enfim. O Brasil inteiro, Santos até com uma cidade muito mais tranquila nesse tipo de tema, né? Mas a Guarda Municipal está para ser armada, não em sua totalidade, evidentemente, mas um grupo especial. Esse grupo já está definido, né? Quando é que eles vão às ruas já armados, enfim, como é que está essa situação? A gente só está dentro dos prazos burocráticos aí que esse processo exige. Nós temos o processo da compra de arma, semana que vem já vai ser o pregão para adquirirmos as pistolas .380, a munição já está praticamente comprada, o curso de habilitação será feita junto à Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, que eles têm sem ônus para o nosso município, isso que é importante, e em paralelo o nosso convênio com a Polícia Federal e a autorização do Exército para a gente ter esse armamento. Então está bem adiantado. Os guardas estão sendo submetidos aí a algumas palestras, porque eu entendo que somente o curso que habilita eles darem o tiro, não habilita, na minha opinião, a portarem uma arma. Qual é o percentual de guardas que vão participar, que vão poder... O nosso universo é de 450, arredondando, e nós vamos, numa primeira etapa, armar 70 guardas municipais. E a partir daí, outros tantos. Me arvorando na condição de perguntadora, né? Claro. Por que esse método de fracionar o número de guardas que vão portar armas? Boa pergunta. Primeiro, nem todos os guardas aceitam trabalhar armados. E eu tenho que respeitar por quê? Porque nos editais de concurso, de admissão, não constava que eles deveriam trabalhar armados. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, é uma mudança de cultura profissional, de cultura empresarial, bastante grande, bastante grave, para a gente começar com números muito mais significativos do que esse. A Guarda Municipal, se vocês forem parar para pensar, há 6, 7 anos, ela era uma guarda patrimonial. Ela vivia nos prédios. Hoje ela vive na rua, trabalhando para o cidadão. Se me permite interromper o senhor, justamente sobre isso aí que eu queria falar, ao mesmo tempo que a população anseia por mais segurança pública e o município, o poder público municipal cada vez mais é chamado a atuar nessa frente também, existe também a preocupação de que os profissionais, os servidores públicos que ingressaram nessa carreira, eles não entraram vocacionados para esse tipo de tarefa, né? Como o senhor bem observou, muitos entraram na carreira achando que o serviço ia ser defender o patrimônio, zelar pelo Jardim da Praia e assim por diante, e não atuar nessa questão preventiva, até mesmo combater bandido e atuar uma arma, né? Então eu queria saber do senhor se ao longo do tempo, dos últimos tempos, o ingresso dos profissionais na Guarda Municipal está conseguindo triar os realmente vocacionados e os com capacidade técnica e, muito importante, emocional para atuar com uma arma de fogo, uma arma letal. Para isso, a gente não tem muito tempo, viu, Delbel? Eu já vou emendar uma coisa. As funções não vão ficar assim muito parecidas? Guarda Municipal armado e a Polícia Militar, não? Então, vamos ver se eu consigo sintetizar isso, que a gente está com pouco tempo. Né? Então, em relação à pergunta do Santana, é o seguinte... eles são submetidos a teste psicológico, de avaliação psicológica, especificamente para dizer esse profissional tem ou não perfil para usar arma de fogo. Tem, está dentro. E aí, evidentemente, também
Esses que foram convidados a submeter esses testes, eles foram observados e avaliados empiricamente ao longo do tempo pelos seus inspetores, pelos seus coordenadores e tudo mais. E fora isso, nós fizemos uma pesquisa por escrito de você quer trabalhar armado, não quer trabalhar armado, e aí a gente vai fechando o funil. Em relação ainda à sua pergunta, eu acredito que não há conflito. Existe uma expectativa da população muito grande em que Guarda Municipal Armada também vai resolver problemas de segurança pública, vai colaborar. Essa parte de armamento, principalmente da forma que a gente quer fazer paulatinamente, é muito mais para a autodefesa dos efetivos da Guarda Municipal do que qualquer outra coisa. Hoje a Guarda ela já atua ativamente na segurança pública, a gente tem dado ótimos flagrantes, temos feito inúmeras operações força-tarefa, estamos bem capilarizados na nossa cidade. E posso já adiantar para vocês, não vou entrar em detalhes, senão o prefeito vai brigar comigo. Mas está para sair um belo pacote aí voltado para a segurança pública do nosso município, com a mão direta do nosso prefeito, que está preocupado com esse assunto e está se envolvendo dia a dia. A gente está se reunindo ainda nessa semana, hoje é terça? Terça. Semana passada, fim da semana passada, nós nos reunimos com o novo comandante do 6º Batalhão, Major Terra, e estamos formatando aí algumas novidades para a nossa cidade. Muito bem, eu sei até o que é, não vou falar e tal. Diga, quer fechar alguma coisa? Sim, rapidamente. Bertioga e Paragrande, experiência sua, né? Além disso, é o futuro, a municipalização das polícias. Ah, é verdade. Perfeito. Isso é fato, aconteceu nos Estados Unidos e isso virá aqui. Praia Grande, desde 2006, foram armados, nós conseguimos isso em 2006 e recentemente em Bertioga. E hoje Praia Grande não vive, coronel, a Polícia Militar não vive sem a atuação da Guarda Municipal e a Guarda Municipal da Polícia Militar. É um a mais e quem ganha com isso é a sociedade. Fechamos aqui o nosso ponto de vista, agradecendo muito ao Sérgio Delbel, secretário de Segurança aqui da cidade de Santos, figura sempre importante aqui quando o tema é segurança. Obrigado, Joaquim, o Armando, Santana inteiramente conosco, a gente com você de segunda a sexta, 1h30 da tarde, aqui na Santos Síria TV, reprise do ponto de vista às 8 da noite. Tchau, gente. Valeu.